Agora sim, abre a câmera aí, Fabrício. Bom dia, meninas, tudo bem? Ótimo dia. Sejam bem-vindas. Obrigada, é um prazer. Mas olha que sorriso lindo delas, para alegrar nossa manhã. O dia tá lindo demais, né? Tá, né? Ô, Glória, ô, Glória. A gente tava com saudade do sol, né, Jô? Nossa senhora, né? É vida, né, gente? Aí eu encontrei a Karina ontem no mercado, eu faceira, né? Com o meu look de academia, né? Aí eu faceira com o clima, ela disse, ai, mas domingo já vai esfriar, né, Jô? Que vai esfriar. Por que a pessoa vem estragar o... Eu não... Mas sempre tem um, né, que é para dizer, eu disse, Karina, não quero nem saber se vai esfriar domingo. Deixa eu aproveitar o momento, né? Deixa eu aproveitar o momento, né, essa danada? Aproveita o sábado, que o sábado vai estar top, que domingo. Ai, não fala isso, domingo vai ter o piquenique lá das famílias, lá na praça, acho que é domingo, né, é que o padre falou. Ai, vamos torcer contra o previsão clima é previsão, né, não é nada muito... É, isso aí. Daí, passeando hoje em Araranguá, então, dona Lorela? Hoje estamos com a agenda cheia aqui em Araranguá. Que bom. A gente vai fazer uma palestra para Pastoral da Saúde à tarde e depois a gente tem mais alguns atendimentos aqui. Muito bom. Vamos lá, né? Vamos tratar esse povo eu avisei aí. pra ela vai vir muito para Araranguá. E tu te cuida, hein? Com Araranguá, que é uma cidade que tem um imã. Oba! Araranguá conquista a gente não arreda mais o pé. Aqui tem um negócio diferente nessa cidade. Muito bem. Hoje nós vamos tratar sobre um tema aqui bastante interessante, que é a questão dos exames, né? Aliás, dona Lorena, os meus exames eu vou fazer segunda-feira, tá? Tá bem. Tu pediu até exame de estresse pra mim. E a gente lá precisa fazer exame pra saber que é estressado, ô Lorena? As gurias lá do laboratório se mataram de rir. Eu disse, sim, vocês fazem. Um exame chato, Lorela. Aí tem que ficar com o negócio lá embaixo da língua, 2 minutos, tem que ficar 2 horas em jejum. Pelo amor de Deus, eu já tô estressada, porque eu vou ter que fazer esse exame. Pronto, então eu não posso confiar nesse resultado, Jô. Não, acho que não, porque se tem uma coisa que os níveis hormonais pra ti. Tem uma coisa que eu detesto. Não, eu já ri disso, Lorela, tu não tem noção. Gente, eu tenho pavor de ficar em jejum de manhã, tá? O jejum, aquele jejum intermitente, eu acho massa. Mas assim, ficar em jejum pra mim de manhã é extremamente difícil, porque é um negócio, um ritual pra mim, sabe? Passar o cafezinho, tal, ler minhas coisas ali e tal, né? Então, aí eu tenho que quebrar, que eu sou virginiana, né, gente? Então, assim, quebrar a minha rotina é um negócio que me irrita. É difícil. A mãozinha dela. Tinha vontade de socar a Lorela. Aí tá, mas tudo bem, né? Tem que ficar 12 horas em jejum, daí isso é tranquilo. Aí vai dormir cedo, né? Não vai comer de madrugada. Ou vocês comem de madrugada? Eu não como de madrugada, gente. Aí beleza, agora esse aí de levantar... E não pode nem escovar os dentes, ela disse. Tem que botar um algodãozinho lá embaixo. Bom, enfim, vou fazer, tá? Tá bem. Agora, se der um nível alto... Mas então tu já se prepara psicologicamente, tu já sabe como é que é. Fazer uma meditação para fazer os exames. Mas é isso, exames, né? A gente faz um check-up, faz aquele monte de exames e lá no laboratório, comentei isso contigo, né? Lá no bioanálise, onde eu faço os exames, as meninas são extremamente atenciosas na devolução dos exames. Elas passam, cada vão explicando, né, os níveis. Olha, aí já tem lá os últimos, né? Fica lá registrado, dá para fazer aquele comparativo. Elas realmente tiram aquele tempo ali para te dar. Mas a gente sabe que nem sempre é assim. E as pessoas são assim, né? Fala se vocês não são assim. Eu sou. Pega lá o teu negocinho de exame, tu abre e começa lá. Vai pro Google. Aí tu vai ali para aqueles valores, como é que fala? De referência? Valores de referência. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. E, gente, não é bem
por aí, né, Lorela? Eu acho até um pouco polêmico isso que a gente fala, mas é com o sentido de trazer orientação. Por que aqueles valores de referência não devem ser levados assim tão à risca individualmente? Porque o nome mesmo já diz, né? É uma referência. É uma referência, exato. Jô, em primeiro lugar, a gente tem que cuidar quando a gente recebe um exame e a gente abrir o exame e tentar interpretar, né? Porque... Todo mundo faz isso. Se a gente não sabe, se a gente não tem o conhecimento, a gente ir lá no Google e pesquisar o que Sim. Muitas vezes a gente pode ou achar que está tudo bem quando não está, ou achar que a coisa está muito feia e também não está. Então, a gente não deve fazer isso sem o apoio e a orientação de um profissional. Né? O valor de referência, ele é um valor feito uma média das pessoas saudáveis. Tá? Mas aí eu vou te dizer assim, ó, saudáveis, né? Porque quem que é saudável hoje em dia? Ninguém. Isso. Então, por isso que o mais importante, Jô, não é a gente pensar somente no valor de referência que aparece ali nos exames, e sim conhecer a individualidade de cada, no meu caso, que estou te atendendo, por exemplo, conhecer a individualidade do paciente, né? Saber o histórico dele, saber os sinais, os sintomas dele, para eu poder casar essa informação junto com os exames laboratoriais. E aí sim eu chegar numa conclusão do que pode estar acontecendo, né? Uma outra situação que eu acho bem importante esses laboratórios hoje. Tem o laboratório Unimed, eu sei que passa um histórico, ele manda os exames que a gente pediu e ele passa ainda um histórico de todos os exames anteriores do paciente. Então, isso para o profissional de saúde é muito importante, porque a gente consegue ver a evolução dos parâmetros do paciente. É sempre bom a gente ter os últimos, guardar. Né, os últimos exames, que a gente, a mamografia, tudo. É sempre, qualquer médico a gente diz, se tiver exames anteriores, traga, né? Inclusive eu tive lá ontem e eu perguntei para as meninas, eu disse, tá aí no sistema os meus, tá tudo aqui, Jô. Aí eu já até assim, quanto tava a minha vitamina D? Foi aquela época que eu estava entrando na menopausa, estava acabada. A mulher estava acabada. E imagina, estava em 20. Nossa, estava bem baixa. Então, assim, estou curiosíssima para ver. Inclusive, Jô, quando eu vou agendar ali, né, que eu converso com a pessoa que quer a consulta com a Lorela, eu já passo para ela, traz todos os exames que tu tiver mais recentes, o que tu estiver tomando, né? A gente já tem essa orientação. Então, caso você não tenha guardado, de repente vai aí no laboratório que você costuma ir e pergunta se eles têm no sistema, né? Hoje eles dão a senha ali, a gente pode entrar, porque é super importante. Já vai para o seu atendimento, seja em que profissional você for, já vai aí com todos os seus exames, que é exatamente isso que a Lorela falou. Vai ser um comparativo, mas dentro da sua realidade, história. Exato. Vamos pegar, por exemplo, um exemplo assim. A gente falou de, existe alguém saudável, né? Às vezes, porque eu tenho uma alimentação saudável e tal. Quem é que tem como é que a gente pode dizer assim, esta pessoa é saudável? Se a gente mesmo tentando fazer, tem um monte de toxina, um monte de coisa em tudo, né? Envolve muita coisa, né? Para ser saudável envolve muita coisa. Mas vamos pegar um exemplo assim, ó. Deixa eu dar uma viajada aqui, Lorela. Se eu estiver falando besteira, tu me fala. Vamos ver que essa pessoa, esse teu paciente que tu conhece, dê lá nos seus exames triglicerídeos super altos. E é uma pessoa que tu sabe que tem aí um estilo de vida que não seria para isso, para aquele isso, resultado. Né? Isso vai fazer com que te dê um sinal de alerta? Sim, a questão do perfil lipídico que a gente fala, o colesterol total, o colesterol, o triglicerídeo, enfim, LDL, HDL. Se a pessoa, por exemplo, não é obesa, busca ter uma alimentação saudável, mas o colesterol está alterando, isso pode indicar alguma alteração endócrina de alguma glândula do nosso organismo. Pode ser quando a mulher está entrando na menopausa,
pode ser um problema de tireoide. Por quê, Jô? Porque o nosso organismo, para ele sintetizar os hormônios que a gente precisa, dentre tantas outras coisas, vitaminas e minerais, ele precisa de colesterol, de gordura. Então, o que o organismo pensa? Vou acumular isso aqui porque eu preciso fabricar, sei lá, estrógeno, hormônio da tireoide. Se eu não tiver o ingrediente, lembra que eu sempre falo assim, né, nos nossos quadros, se eu não tiver o ingrediente, eu não vou conseguir fabricar, né? Então eu preciso estocar isso aqui, porque se eu não tiver, a glândula não vai funcionar. Então, às vezes, Jô, a disfunção ela pode estar em uma glândula endócrina de hormônio e não porque a pessoa está ingerindo gordura demais ou aí está com uma alimentação errada. Então é bem amplo, sabe? A gente são muitas coisas que a gente tem que verificar, os sinais e sintomas, o parâmetro e aquilo ali, o colesterol. É só isso ali? Eu vou dar uma medicação ou um suplemento ou vou encaminhar para um médico para tratar o colesterol, mas a gente precisa olhar o que pode estar por trás disso. Então, precisa sim investigar outras coisas e não apenas tratar aquele parâmetro que deu alterado. Eu tô lembrando aqui que eu não posso esquecer de falar para a Karina uma coisa que tu me perguntou. Eu tô tomando ginkgo biloba, né? E eu tô tomando em gotas, tintura. Né? Aí, tintura que fala. Aí a Karina disse assim, depois tu me fala como é o gosto, né? Que eu falei pra ela, eu nunca tomei, então eu não sei te dizer. Eu tô tomando, até hoje o Pedro, meu neto, eu tomei, eu disse, assim, é ruim, vó? Daí eu disse, não, é bom, é muito bom, porque, ó, a avó não quer ter Alzheimer, então a avó vai tomar isso aqui todo dia. Sabe o que tem gosto? Me lembrou uma coisa que a minha mãe tomava. Quando, não sei, não tinha um negócio chamado Olina? Sim, nossa. É igual. Sério? Nossa, Igual assim. No teu paladar tu achou igual. Ó, a Lorela era espetáculo. Ai, gente, capaz, eu boto um pouquinho de água assim, as 30 gotinhas ali, ó, depois já tomo as cápsulas. Hoje até às 10 horas tinha uma entalada aqui. Tem que ser bastante água, né? Olha, eu tô na fé que esses meus exames aí, ó, vai dar uma garotinha, né? Isso aí. Porque eu tô me cuidando, gente, tô me cuidando. Pois é. Ah, a Zélia tem uma pergunta aqui, ó. A Zélia teve lá, né? Teve. Uma querida. É uma amada, né? É uma amada. Jô, eu outra vez, Gisela. Gostaria que falasse sobre o efeito colateral do remédio para colesterol, atorvastatina e outros, as dores no corpo. Perfeito, ela já falou. É um efeito colateral bem comum. Pessoas que utilizam as estatinas, né? Tá. No caso, a atorvastatina que ela falou, simvastatina, enfim, outros, ela tem um efeito de prejudicar a nossa produção de coenzima Q10. O nosso corpo pode produzir a coenzima Q10. Só que o que acontece? O uso contínuo dessa medicação, ele pode prejudicar. E o que acontece quando caem os níveis de Q10 no nosso organismo? As dores pelo corpo, dores musculares, mas principalmente dores articulares. Então, muitas vezes a pessoa vai fazer o quê? precisa suplementar. Então, deixa eu até aproveitar só. Há muito tempo atrás eu escutei o Lair Ribeiro explicando isso, que nenhum paciente deveria sair do consultório médico, quem é prescrito ali a estatina, sem também a coenzima Q10. Há muito tempo atrás eu ouvi isso. O Lair Ribeiro é um negócio de louco. Não, ele é à frente do seu tempo, né? Ele já começou a falar sobre a suplementação, sobre a saúde integral já há muito tempo. E o que a gente percebe, né, Karina e Lorela, é justamente eu percebo essa carência, assim, ó, de tipo, já ter essa sacada, né? Pô, eu vou receitar um medicamento, eu já sei que esse medicamento vai ter um efeito colateral, então eu já vou, né, deixar a pessoa ciente disso e tal.
Isso. Não é sempre que a gente vê isso acontecer, né? Não, infelizmente. Assim, Jo, o efeito colateral da medicação, ela é muito individualizado, né? Então, Como tudo, né, Lorela? Se a Isso. gente for falar em saúde, né? Exato. Então, assim, se você pegar lá uma bula de qualquer medicamento, vai ter lá inúmeras reações adversas que podem acontecer. Não quer dizer que vai acontecer, né? Acontece que no caso das estatinas, ali não diz que está diminuindo os níveis de coenzima Q10 na bula, mas a gente já sabe como profissional de saúde que isso acontece. Então, não é uma reação adversa, né? É uma coisa que realmente vai acontecer ali na bioquímica por conta da própria medicação. Só que se a pessoa não tiver esse conhecimento, ela pode, de repente, não associar isso. Não associar. Eu estou com dores no corpo. Não vai cair Não a vai ficha da associar. pessoa que é por causa Que é do por medicamento. conta da medicação. É isso que eu digo, entende? Então, seria, claro, muito importante que o profissional de saúde orientasse o paciente nesse ponto, né? Pelo menos aquilo que é mais corriqueiro, que é mais comum de acontecer. Né? Porque daqui a pouco, se a gente reporta também todas as reações, daqui a pouco a pessoa também dá uma dorzinha de cabeça. É por causa do tem remédio. que cuidar, né? Porque né? Então, tem que cuidar. O povo que adora, né? Imaginar uma dor, né? Isso. Ai, vai me dar... Daí dá um relato ali. No outro dia ela já tá com tudo aquilo, né? Então, infelizmente, tem gente assim, né, gente? Meu Deus. Não é pode assustador dar isso. sugestão. Não pode dar uma sugestão. Pode doer a unha do pé. Meu Deus. Ai, Gilmara, tu é faladeira, né? Mas é verdade, gente. Mas é verdade mesmo. Mas tu sabe que a gente falando dessa questão da individualização, eu estava lembrando que ontem a Juliana Campos, a terapeuta capilar, estava aqui e todo o trabalho dela começa com vitamina. Ver como é que tá a vitamina daquela pessoa, né? Aí... Vamos lá, daí a pessoa vai lá na farmácia, compra aquele composto de A a Z, que, como a Juliana disse, é mínimo. Sim. Concentrando. Não vai Como é que adiantar vai ter numa nada. cápsula tudo aquilo? Não vai adiantar nada, gente. A coisa tem que ser personalizada cada vez mais. As pessoas precisam botar isso na cabeça. Né, Lorela? Isso. E aí, então, deixa eu só também fazer mais um comentáriozinho, João. Eu passei por uma situação agora que a Lorela já tinha me avisado na minha consulta ali, que eu estava com alguns probleminhas e tal. E realmente, quando eu fui fazer o ultrassom, deu lá um resultado, né? E aí eu levei esse resultado e aí o que eu ouvi? Toma lá uma vitamina, porque uma das minhas queixas, né, no meu cabelo estava caindo. Eu tenho lá, eu até fiz uma foto absurdamente, sabe? E aí eu comentei, não, eu tô assim, tô assado. E aí disse, não, toma lá uma vitamina pro cabelo. Poxa, cara, eu entendo da coisa, é complicado ouvir isso. Primeiro, se eu já sei que eu tenho uma questão da absorção por conta do intestino e tal, né, não ia me adiantar, sabe, Jô? Então, disse, Lorela, o que eu faço? Aí, né, sorte que tem a Lorela, né? Então, conversei com a Lorela. Mas se eu fico nessa, sabe, Jô, quanto tempo não ia me resolver, né, aquele quadro que eu tava, sabe? Então, assim, é onde eu digo assim, busquem profissionais que estão sempre atualizados, né? Tipo, a Lorela agora até não posso esquecer, começou uma formação de ortomolecular. Que ela não para, né? Então, assim, sabe, a escolha também é nossa, né? Nós duas aqui. Amor, né? Vamos ter assunto aqui. Então, assim, também é uma questão nossa escolher bons profissionais, né? Cada vez mais a gente precisa ter essa consciência, gente. A máquina é sua, né? Sim. E como ela está vai depender de como você tratou ela e trata, né? Então não dá. Mas vamos voltar lá para os exames. O que as pessoas precisam entender, então, realmente sobre a questão dos exames laboratoriais? Não dá para entrar naquela neura ali, né? Não dá. A pessoa tem que entender, como eu comentei, eu acho que no último quadro, a gente não pode se autodiagnosticar. Né? Ela tem que entender que ela vai no profissional, o profissional vai solicitar os exames que ele julga necessários e ela precisa levar que o profissional avalie os exames e não ela fazer uma autoavaliação e um autodiagnóstico, né? Até porque o único profissional que pode fazer diagnóstico é o médico, né? Por exemplo, no meu caso, até aconteceu essa semana, né, Karina? Eu peguei um paciente
que já estava com os níveis de glicemia, hemoglobina glicada já nas alturas, apontando já para um diabetes, né? Os níveis de TSH, que são os hormônios da hipófise que estimulam a tireoide, baixos. Né? Então, o que eu fiz? Óbvio, a gente vai suplementar, a gente vai dar aquele apoio com a fitoterapia, com a suplementação, mas eu precisei encaminhar ele para um endocrinologista, porque daí é o endocrinologista que vai fazer o diagnóstico. Realmente está diabético, está com disfunção de tireoide ou não. Né? Então, eu sou apaixonada, eu sempre falo, pela multidisciplinaridade, né, Jô? Se eu pudesse, assim, ter uma clínica que tivesse eu atendendo um nutricionista, um médico, acupunturista, medicina tradicional chinesa. É uma tendência forte. A gente estava até observando outro dia, comentando isso. Cada vez mais a gente tem isso à disposição. Profissionais se unindo e botando ali numa estrutura só, né? Isso, e assim, além de multidisciplinaridade, eu gosto de falar da transdisciplinaridade, que é realmente a comunicação entre os profissionais para resolver o quadro clínico de um paciente específico. Eu acho que isso seria uau, assim, para a saúde, né? Verdade. Mas é um caminho, um trabalhinho de formiguinha, né, que a gente vai fazendo e daqui a pouco... É verdade, os profissionais poderiam realmente, sei lá, ter esse propósito de se conversar, a Nutri conversar com o cardiologista, sei lá, olha... Por exemplo, eu tenho também, assim, pra mim, assim, ó, Jô, quem procura um psiquiatra, né, que precisa de um psiquiatra, ele não deveria sair do consultório sem a indicação do psiquiatra, dizer, ó, procura um nutricionista. Nutricionista, um psicólogo mesmo também. Mas assim, para ver essa questão, porque a gente sabe o que a questão da nutrição ali faz, questão das vitaminas, questão, entendeu? Porque tu vai ficar só no remédio controlado? Não, tu tem que dar todo um suporte pro organismo. Exatamente. Entendeu? Eu lá atrás, se eu soubesse disso, só que eu também nunca ouvi do profissional quando eu passei pelas situações, né? Então, assim, é isso que a gente está conversando, sabe? Que sonho seria isso, sabe? Aquele professor disse, não, agora que tu procura isso, que vai te... mas eu acho que as pessoas estão mais conscientes desse processo, né, Lorela? Sim. Tanto é que a Lorela faz a iridologia, como vocês sabem, que a gente sempre fala aqui, né? Que é uma consulta, né? Olha, uma avaliação. Olhinhos. E que avaliam uma série de coisas. E aí... Eu esqueci por que eu estava falando isso, gente. Sobre a nutrição, sobre... Mas já deixa eu aproveitar que, assim, por que eu sou apaixonada por esse tipo de atendimento? Porque, assim, é feito uma anamnese, né, Jô? Sim, porque, às vezes, tu chega lá com as tuas queixas, mas nem tu lembra de tudo que... E aí, às vezes, ali na anamnese, no que ela te pergunta, tu, sabe? Aí tu... Coisa que tu não lembraria para falar ali pro profissional. Isso acontece bastante. Então, eu acho incrível esse tipo de avaliação, de como é feito. Com certeza. Porque, assim, a gente... lembrei, as pessoas estão mais abertas, tanto é que a tua agenda está lotada. Entende? Então, as pessoas estão mais conscientes da importância de ter esse olhar, né, mais individual, mais personalizado. E aí a gente bota aí N novas alternativas que temos, né? Por exemplo, um tema muito bacana que a gente já trouxe aqui no programa, lá no início do programa, que eu preciso trazer de novo, que é o ozônio. O ozônio, para mim, eu acho que vai ser a grande revolução de cura. Sim. De cura. Né? Mas as pessoas já têm acesso, mas ainda pouco conhecimento. Sim. Então, eu percebo isso, conversando assim com as pessoas, que as pessoas estão mais buscando a sua suplementação individualizada, porque tu vê, por exemplo, de repente a pessoa vai lá na terapeuta capilar e de lá ela sai com um mundo novo na cabeça dela. Uau, eu não pensava que era assim. Né? Da importância da suplementação específica para você. Aí ela vai num outro profissional que vai trazer o mesmo conceito. Então a coisa está se espalhando.
Exatamente. Pro bem. Tá expandindo, assim, ó. Né? E saindo fora um pouco esse modelo arcaico, né? Daquele médico que não olha na tua cara e mete lá uma receita e muito obrigado e tchau, e tu não fica ali 5 minutos. Quanto tempo uma consulta contigo? 1h15. 1h15, 1h30. Teve pacientes de eu ficar 2 horas já. Às vezes qualquer... eu chego, abro a porta e digo assim, ó, o próximo já está. Mas é assim, as consultas hoje em dia são assim, com profissionais que tenham esse olhar, né? Não é aquela coisa de 15 minutos ali, saca a receitinha embaixo do braço e eu faço. E eu agora esse modelo aí tá caindo, na minha opinião, vai cair mais ainda. E uma coisa assim que eu queria deixar assim para as pessoas, né, como um alerta, assim, foi lá no profissional, ele te pediu exames, ele olhou e disse que tu tá, não, teus exames tá tudo normal, mas tu não tá te sentindo bem. Eu passei foi muito o teu por caso, isso, foi o né? meu caso. Não, gente, não fica Como sofrendo. tá tudo normal, gente, a pessoa tá ruim, tá tudo Até normal. se a Lorela, né, puder explicar ali, a gente tem que estar com os níveis ideais, entendeu? Exato. Para a gente estar com saúde, a gente precisa estar com os níveis ideais. Aí, O que são os níveis Isso, Jô. ideais? Então, já existem inúmeros estudos que mostram para cada parâmetro qual é o nível ideal. Então, existem o nível de referência, o valor de referência e o valor ideal. Qual é o valor ideal? Entende? Então, assim, eu vou dar o exemplo da tireoide. Eu gosto bastante de falar da tireoide. Gosto do exemplo... Tô até com medo da tireoide. Eu gosto do exemplo da tireoide. Porque, assim, um paciente, ele faz os exames todos os anos e ele está sempre dentro do valor de referência. Mas ele está com o cabelo caindo, com a unha fraca, ele está cansado, ele está se arrastando, mas aí faz exame, não tem nada porque está tudo bom. Vai lá, mete uma injeçãozinha de B12. Está dentro do valor de referência, dá um polivitamínico de A a Z, toma e está tudo certo. Mas... É indireta para você mesmo, isso mesmo. Ainda bem que pegou e serviu de chapéu aí. Aqui a gente já trata o povo, né, Fabrício? Então, Jô, só que se a gente pegar um profissional, pegar o exame e o histórico do paciente, de exames do paciente, ele pode verificar o quê? Tava X, agora tá Y, agora tá Z, tá subindo aquele nível. A tendência dele é todo ano aquele parâmetro tá subindo um pouquinho, ou seja, vai passar mais um tempo que sim, vai sair do valor de referência. E daí vai ter um hipotiroidismo diagnosticado de fato, né? Mas enquanto ele está ali dentro daquele valor de referência, que não tem um diagnóstico de fato de hipotiroidismo, por exemplo, mas ele tem todos os sintomas do hipotiroidismo. Dependendo do valor, a gente já considera que é um hipotiroidismo subclínico. O que é isso? Não aparece lá nos exames laboratoriais, mas ele já tem todos os sintomas. E daqui para frente a tendência é só piorar. Então, o que o profissional tem que fazer? No meu caso, o que eu faço no caso da tireoide? Por isso que eu peço tantos exames de tireoide, né? Tu me perguntou outro dia, nossa, mas que tanto exame de tireoide? Por quê, Jô? Não, eu vou dizer, eu mostrei a tua lista pra Jaque do Bioanálise, quando ela esteve aqui, ela botou mais 2. Deu 32 exames, gente. Ela botou testosterona, não sei o quê. Eu disse, bom, vamos revirar do avesso. Só que é um negócio, quem procura acha, né? Isso aí que eu tô... Ó, não, vai dar tudo certo. Vamos lá. Então, perdi o fio da meada. Tá. Então, por isso que eu peço tantos exames, porque eu preciso saber aonde que está acontecendo o problema. Sim. Se o problema daqui a pouco é muito estresse, lembra que a gente conversou que o estresse atrapalha o nosso sistema imunológico, o nosso sistema endócrino? Precisa modular o estresse? Vamos cuidar do estresse. Não, tá faltando alguma vitamina ou algum mineral. Essa pessoa não tem B12, essa pessoa não tem vitamina D, tá lá no pé, tá faltando zinco, tá faltando selênio, tireoide não vai funcionar. Então, por isso que já tá com todos os sintomas. Então, é a questão da alimentação, é a questão da nutrição, é a questão da suplementação quando tem necessidade, né? Outra coisa, a tireoide está funcionando. Um dos parâmetros está bom, mas tem outros 2 parâmetros que não está bom. O que pode ser? Já conversamos também
Tireoide produz 2 tipos de hormônios. Um deles é um pré-hormônio, digamos assim, que vai formar o hormônio ativo, que é o T3. E muitas vezes esse primeiro hormônio da tireoide não está se convertendo no hormônio ativo. Também por falta de selênio, de vitamina D, de iodo. Então a gente precisa fazer o quê? Transformar esse hormônio no hormônio que realmente vai ter atividade no organismo. Então, se for realmente... Então, a gente tem que saber aonde que está o problema para a gente fazer a intervenção correta, orientar o paciente e evitar que ele chegue lá no valor de referência máximo que vai, de fato, diagnosticar ele com a doença. É quase como montar um mosaico, né? É um quebra-cabeça. Então tá. Vocês não precisam ir embora agora, né? Não. Pode ficar um pouquinho comigo? Então tá. Eu tava aqui ouvindo a Lorela falar e eu pensei, parece um mosaico isso, né? Aí, mosaico, eu me lembrei da Bárbara Cidral, que é o nosso tema de hoje aqui no Falando de Família, são as famílias mosaico, né? A Bárbara Cidral já está aí com a gente, eu vou fazer o nosso quadro Falando de Família. Se vocês quiserem dar um pitaco aí, vocês fiquem à vontade, que eu adoro botar o pessoal aqui, uns conversando com os outros, né? Vamos chamar a Bárbara Cidral Falando de Família. Falando de Família, com Bárbara Cidral. Apoio cultural, com tecido estúdio colaborativo. Bom dia, minha flor, tudo bem? Bom dia, Jô, tudo ótimo. Que e bom. Por aí, tudo certo? Tudo certo. Tava aí ouvindo o nosso papinho? Tô ouvindo aqui. Inclusive, eu sempre tomo a B12 e já tô correndo fazer meus exames por aqui também. Olha, hein? Tem que olhar os exames aí direitinho, fazer o exame direitinho. Né? Pena que tu tá longe aí, um pouquinho longe da gente, né? Senão já ia te indicar fazer aí uma consulta com a Lorela. Com certeza. Então, minha linda, hoje nós vamos falar de famílias, mosaico, é isso? Exatamente. Existem 2 terminologias, né? Ou família mosaico ou família recomposta. Lá na época dos nossos pais, dos nossos avós, não era tão costumeiro a gente ver casais se separando, né? Era aquela de amor eterno, o casamento era para a vida inteira e tudo mais. Hoje em dia, o elevado número de divórcios, de processos de separação, faz com que aquelas famílias tradicionais, compostas de pai, mãe, filhos, passe a se separar e a começar a constituir novas modalidades familiares, né? Então, hoje, o que principalmente faz com que o conceito de família se caracterize é a relação de afeto entre aqueles indivíduos, né? E aí, o que acontece para configurar, então, o conceito de família mosaico? Nada mais é do que eu e os meus, ele e os deles, juntamos e formamos os nossos, né? Então, vou utilizar meu exemplo. Eu sou mãe solo. Então, a minha família hoje é uma família monoparental, ou seja, formada por um único vínculo com o genitor, né? O meu filho tem um único, mora só com um genitor, apesar de ter o outro genitor presente e tudo mais, mas ele tem uma família monoparental, ele mora só com a mãe. Se eu vier a me relacionar novamente e casar novamente, eu deixo de ser uma família monoparental para ser uma família recomposta ou uma família mosaico. E a mesma coisa vai acontecer com o meu companheiro, se porventura ele tiver filhos também do primeiro casamento, né? Então, essa formação de vínculos entre famílias que foram desfeitas anteriormente e refeitas em um novo vínculo é que configura o conceito de família mosaico. E o que é importante ressaltar é que também está bem disseminada a possibilidade, então, de reconhecimento de paternidade socioafetiva, de maternidade socioafetiva. E uma vez que haja esse reconhecimento, Jô, não pode haver distinção entre os filhos. Então, um filho consanguíneo
e um filho afetivo vão ter os mesmos direitos sucessórios, por exemplo, no momento do falecimento desse pai, seja ele consanguíneo ou afetivo. Então, essas novas configurações familiares fazem com que o direito vá tendo que se adaptar a toda essa nova necessidade aí vinda das pessoas. E eu conheço várias famílias assim, inclusive a minha. Também, Karina? As minhas filhas morrem de rir, né? Porque elas têm o irmão por parte de pai, aí elas têm a madrasta, daí elas... Gente, é uma confusão, que é um tal de grupo de família aqui, grupo de família... Mas no fim é igual aquele negócio da grande família. Todo mundo se dá bem, todo mundo se entende. É um espetáculo. Mas é realmente uma situação da nossa modernidade aí, né, Bárbara? Até porque antigamente... Mesmo que uma mulher quisesse se separar, né? Ela não se separava, né? Ela ficava ali naquela vida por obrigatoriedade até, né? Mas é uma situação... Vem de um sistema patriarcal em que a mulher teria que ficar submissa, aquela relação, né? Hoje em dia, a gente vem superando essa condição. O que eu sempre ressalto em todos esses conceitos familiares, Jo, é que a criança e o adolescente precisa sempre estar no centro das atenções, né? Então, por exemplo, o pai do meu filho vai ser pai novamente, então meu filho vai ter um irmãozinho. É importante lembrar que quem prevalece em toda essa relação não sou eu, não é o pai do meu filho, não é a esposa dele, é o meu filho e essa nova criança que está sendo gerada. Porque notem que as duas crianças vão ter uma relação de parentesco, vão ter uma relação de consanguinidade entre elas e vai ter uma relação de afetividade entre elas. Porque a mãe do irmão não é a sua mãe, né? A única pessoa em comum nessa relação familiar que é consanguínea é o pai. E aí, como que você vai tratar essas relações familiares, né? Sempre com base no interesse maior da criança e do adolescente. Muito bom. Então tá aí, ó. Semana passada a gente conheceu o que são as famílias... Como é que era o nome? Eu já esqueci. Dos animaizinhos. Multiespécie. Família multiespécie. Família multiespécie, que é quando... Vocês sabiam? Ah, pois é, vice, tem que assistir o Falando em Família, né, Bárbara? Olha aqui. Verdade. Teus gatinhos, teus cachorros são da família. Se tu quiser, tu pode ir ali no cartório registrar nome e sobrenome. E se separar, entendeu? O negócio tá nesse nível, minha filha. Olha, o que eu aprendo nesse quadro com a Bárbara aqui, vocês não têm noção. Vou começar a namorar, tu já faz lá um contrato. Tem contrato de namoro, tem tudo. Guria, eu tô ficando especial. Vocês têm que assistir esse quadro. Eu tenho que assistir mesmo. Mas você tem que assistir. E ó, pra não deixar de ser besta, hein? Né? Porque cada coisa que eu aprendo aqui com a Bárbara, eu só lembro do meu passado. Santa ignorância. É que assim, ó, a mulher, quando ela tá numa relação, ela romantiza tudo, né? E o outro, ele é muito prático, ele pensa que pode ser que o amor dê certo, mas pode ser que não dê. Deixa eu me resguardar aqui. Então já tá na hora de nós, mulheres, nos resguardarmos também, né? Já não falei pra ti, Bárbara, quando a gente tá apaixonada, a besta, acha tudo lindo, né? Ela já até me rogou pra diz que eu vou me apaixonar de novo. Eu disse, tá bom, mas aí eu vou aí no teu escritório, nós vamos fazer tudo, ó. Até cláusula pra infidelidade tu pode colocar, minha filha. Ô, meu Deus! Mas daí vale pros dois lados, hein? Se liga! Ai, adoro! Muito obrigada, muito bom, meu amor. Um beijo. Até quinta-feira que vem. Obrigada também. Beijo. Bom final de semana. Tchau, tchau. Pra ti também. Falando de Família, com Bárbara Cidral. Apoio Cultural. Com Tecido Estúdio Colaborativo. Gente, eu me divirto, né?
com a Bárbara. Gente, eu aprendo demais com né? ela. Demais, gente. É muito... Mas assim, ó, são muitas situações. A gente já falou aqui de herança e tal. Porque são coisas que a gente não sabe lidar. Não se atém. São coisas simples que podem evitar dores de cabeça no futuro. tensas. Bom, vamos fazer aqui o nosso intervalinho rapidinho para os nossos apoiadores. Seguidinho a gente vai bater o papo com a nossa outra Bárbara, a Bárbara Rosa, e o Quadro Despertar, que olha como acontecem as sincronicidades aqui, né, no TV Sul Mulher. A Bárbara hoje vai trazer uma informação sobre estômago, tá? Em relação aos chakras. Vai falar de estômago na presença das mulheres que dominam o assunto. Uau! Isso é incrível! Vamos lá para o nosso intervalinho e voltamos já já.